falar sobre a importância da medicina da família e como esse campo contribui para o cuidado integral dos pacientes. E para isso, temos a honra de receber o Dr. Rogério Sakurata, coordenador da residência em medicina da família do São Lucas Hospital Center, e a doutora Alana Maffini, residente do programa. Sejam bem-vindos, doutores. Olá, Gabriele. Olá, doutora Alana. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre essa residência que é tão importante na nossa sociedade. Eu gostaria que o doutor começasse explicando para a gente, como coordenador da residência, como ela está estruturada, quantos anos de residência são e um pouquinho mais. A nossa residência aqui dentro do São Lucas Hospital Center, ele é uma residência com uma duração de 2 anos, né? Então, hoje nós temos 2 vagas para R1 e 2 vagas para R2. Temos 4 residentes no total, né? E eles são acompanhados, então, tanto dentro do hospital, como nas unidades básicas de saúde, né, do município, atuando principalmente na atenção primária e na gestão ao cuidado do nosso doente. Que bacana. E, doutor, para a gente entender, então, quem é o médico da família? Então, esse residente pós-formado, como ele vai atuar, onde ele vai atuar? Bom, primeiro assim, o médico de família, ele é um especialista. A nossa especialidade, ela foi reconhecida já em 1986 pelo Conselho Federal de Medicina. Então, nós já temos uma caminhada de em torno de uns 40 anos quase, né, na atuação como especialidade. No geral, nós estamos engatinhando ainda, talvez, né? Nós estamos na fase talvez, de criança ainda em relação às especialidades. Mas nesse curto prazo que nós temos de autorização, a gente já conseguiu perceber uma mudança no modelo de assistência bem grande em relação à nossa saúde. A gente está tentando inverter um pouquinho aquele modelo de assistência voltado para tratar doenças, né? O nosso foco hoje no médico de família é promover saúde. Então, é tentar evitar que esse indivíduo seja exposto a condições que possam tornar ele uma pessoa doente no futuro, né? E quando isso não é possível, que ele realmente adoeça, nós estamos preparados para atuar nessas doenças mais prevalentes, mais comuns na área da saúde, que é em torno de 80%, 90% das patologias que nós temos hoje. E se isso não for possível, for uma doença um pouco mais complexa, nós vamos fazer então o rastreio desses pacientes e direcionar ele para a condição que ele necessite em relação às especialidades outras que a gente vai ter como parceria junto, né? Então é aquele médico de referência de fato que aquela pessoa vai buscar e vai acompanhar ao longo da vida também para já conhecer e ter esse histórico e essa confiança, né, doutor? Isso, é o médico que vai gerenciar, na verdade, a condição de saúde daquele paciente, daquela comunidade, daquela família. Às vezes a gente acaba até extrapolando um pouco mais em relação às condições de gerenciamento, fazendo políticas de saúde a nível municipal, a nível estadual e às vezes até a nível federal mesmo, né? Mas aquele médico realmente que vai seguir aquela família, aquele paciente ao longo de sua vida. Então, essa é uma nossa característica que nós queremos fazer longitudinalidade. A gente acompanha ele desde o momento, talvez até da concepção dele, até o momento que ele estiver velhinho lá, né? Em relação aos cuidados em pré-morte, cuidados de luto, inclusive, né? Bacana, então é muito importante, é extremamente presente na nossa sociedade. Doutora Alana é egressa de medicina do Centro FAG e hoje é residente aqui no São Lucas. Doutora, como foi então lá desde a formação até agora na residência, a escolha desse caminho, dessa especialidade? Então, olá, Gabriele, tudo bem? Então, na verdade, eu conheci a especialidade quando eu entrei na graduação. Por nossa sorte, né, a FAG ela sempre foi uma faculdade que prezou muito também essa parte dos cuidados não só especializados de complexidade, tão específicos, né, mas sempre a gente focar um pouco no paciente. Então, desde o primeiro período ali, a gente já tem um contato com as unidades de saúde, com a população SUS. Então, é uma realidade que a gente já entra em contato desde o início. E eu lembro que eu me apaixonei pela especialidade logo no primeiro ano da faculdade, porque a gente sempre tinha essa dificuldade de falar, nossa, mas tenho tal problema de saúde, eu vou em tal médico, vou em tal médico. Então, o médico da família, não, eu vou no meu médico, né? Aquele médico é o meu médico de referência, que ele é responsável pelo meu cuidado, né? Outra coisa também é a dinamicidade que a gente tem dentro da nossa especialidade, sabe? Então, todas as a gente consegue pegar um pouquinho de cada especialidade e a gente coloca um pouco dentro da nossa, claro, em níveis menores de complexidade no sentido de disponibilidade de exames, né, de tratamentos, mas um pouquinho de cada, né? Então a gente tem um pouquinho da pediatria, a gente tem um pouquinho da ginecologia e obstetrícia, um pouquinho da clínica médica, um pouquinho da cirurgia, que a gente faz pequenos procedimentos dentro da unidade. Então essa dinâmica que me puxou muito para a residência, sabe? A gente vai passando ao longo da faculdade, a gente fala, eu gostei tanto disso, mas eu gostei tanto daquilo também. A medicina da família vai me entregar tudo isso, né? Eu tenho essa possibilidade. E é uma especialidade muito bonita, porque a gente trabalha muito com a população
vulnerável socialmente, né? Então, essa parte social de você prestar, às vezes, um apoio não só com um tratamento, né, como médico mesmo, mas a parte social, de acolhimento, de apoio para aquele paciente, para aquela família, também é uma coisa que me atraiu bastante para a especialidade. Que bacana. E a doutora falou sobre justamente essa questão social e é algo muito importante, de fato, né? Hoje a gente fala sobre uma humanização no atendimento e o médico da família é essa pessoa, né? Esse contato e muito além dos tratamentos, acredito que hoje a gente precisa muito, e a gente vê muito na nossa população essa necessidade de ser ouvido muitas vezes, né, doutora? Eu acredito que isso faça parte da realidade de vocês também, Com certo? certeza. E, doutor, falando sobre essa questão da formação desses residentes, então, como é a rotina desses residentes? Como é o período de formação dentro da residência? Por quais áreas eles passam? Quais são as avaliações também? O nosso residente, ele tem uma parte que ele trabalha com a parte de atenção primária à saúde, né, que é o cuidado que ele faz e o acompanhamento ao paciente de menor complexidade. Isso ele é feito dentro das unidades básicas de saúde do município hoje. Ele tem a parte de média complexidade, que é a parte ambulatorial, que aí envolve vários serviços, né, várias especialidades. Hoje nós temos a atenção domiciliar como sendo um foco, os ambulatórios de especialidades como sendo um foco, né, centro materno-infantil. Então, eles acabam fazendo rodízio durante o primeiro ano e durante o segundo ano ele fica fixo numa unidade básica de saúde, acompanhando esse paciente, tendo longitudinalidade durante todo o ano, né, para ele realmente compreender como é que é a dinâmica daquela situação, daquela família, daquele paciente e daquela comunidade, né. Acho que um diferencial muito grande na nossa residência hoje, que a gente chama da supervisão, que a nossa supervisão hoje ela a gente fala ombro a ombro, né? Praticamente o residente não fica sozinho durante todo o período de atendimento, né? E essa avaliação é feita diariamente. Como a gente está ombro a ombro, acho que o que mais conta para a gente, como tendo um peso realmente na avaliação, é a nossa percepção em relação à evolução do nosso residente, né? A gente percebe como ele entrou e como ele vai sair da nossa residência. E a gente sempre espera que ele saia muitas vezes melhor que a gente, né? A gente quer formar um especialista tão bom ou melhor que o próprio preceptor. Lógico, com suas particularidades, né? Mas a gente veio observando isso durante todo esse trajeto dele. Fora isso, nós temos a avaliação também teórica, né, com as provas, e por final ele é obrigado também a fazer um trabalho de término de residência, né? E isso passado por comitê de ética, feito em relação à parte de pesquisa. Então, tudo isso é colocado depois num conjunto para emitir uma nota para o nosso residente. Então, é um período muito criterioso, de fato, para que esse profissional saia qualificado para atender esses pacientes. E, doutora, como é para você como residente? Então, o doutor falou um pouquinho sobre essa rotina, mas no dia a dia, com a prática da profissão, então, acompanhar os preceptores, né, essa supervisão, e já ter contato com o paciente, então, nessa formação, como é para você hoje? Então, no início, mesmo assim, a gente sai, né, muito bem informados, claro, mas a gente sempre tem aquela insegurança, né, aquele medo de lidar com o paciente. É muito bom esse contato ombro a ombro com o preceptor, porque apesar da gente, né, nós somos médicos, mas qualquer momento eu posso ir lá e pedir uma ajuda, um socorro para o meu preceptor, sabe? Então, isso vai te dando mais segurança conforme o tempo. No primeiro ano, como o doutor comentou, a gente a cada 3 meses a gente passa por uma unidade de saúde diferente para a gente, primeiramente, né, ter contato com outros preceptores, porque cada um vai ter a sua particularidade, vai passar coisas que a gente vai absorvendo durante a residência. E também para a gente conhecer a população, né? Então a gente passa em várias regiões da cidade também. Então para a gente conhecer a nossa população de Cascavel mesmo por completo, né? E assim, de desafios assim que eu encontrei mais durante a residência foi justamente a vulnerabilidade social, às vezes a dificuldade que a gente tem de conseguir promover aquilo que a gente gostaria, né? A gente acaba dependendo um pouco da parte burocrática, né? Digamos assim, pelo Sistema Único de Saúde, que é um sistema excepcional, né? Nossa, todos os dias a gente agradece pela existência do sistema, mas sempre tem as suas pedras no meio do caminho, né? Então, acho que isso foi um dos maiores desafios, assim, quando eu entrei, que tinha coisas que, eu gostaria muito de fazer para esse paciente, mas infelizmente nesse momento não vou conseguir, né? E sempre tem nossos preceptores, não, a gente consegue usar esse caminho, eu consigo direcionar você para fazer isso, para esse paciente. Então, a vantagem do preceptor junto é justamente essa, ele já sabe os caminhos que a gente precisa ter, né? Esse olhar atento, os dois olhando para o paciente juntos, encontrando o melhor tratamento e acompanhamento, como a doutora disse. Exatamente. E, doutor, falando sobre essa questão, a gente comentou sobre a residência, então, em medicina da família, mas acredito que
exista muitas vezes uma confusão entre a residência em medicina da família e a residência em clínica médica. O doutor poderia comentar as diferenças, então, pra gente? Acho que já deu uma esclarecida também, mas só para a gente pontuar para o pessoal que está assistindo em casa. Bom, as principais diferenças, assim, acho que as pessoas têm que entender que o perfil de paciente que nós atendemos é diferente já. Começa por aí, né? O médico de família, ele atende qualquer perfil de paciente, desde criança, a mulher, adulto, idoso, gestante, só que num nível de complexidade um pouco menor, né? A clínica médica, ela faz um atendimento mais pontual, tá? Focado no tratamento e cura de algumas doenças, tá? Mais complexas. Então, na verdade, não é uma especialidade sendo igual a outra, é uma complementando a outra, né? O médico de família atendendo até um certo nível, e quando esse nível, em relação à parte de doenças, acaba extrapolando o seu rol de atendimento, a sua tecnologia para fazer essa prestação de cuidados, né? Aí muitas vezes é necessária a referência desse paciente para a clínica médica. O local de trabalho muitas vezes é diferente também, né? O clínico, ele prioriza mais a parte talvez ambulatorial, a parte de pronto-socorro, a parte hospitalar, de internamento, né? E o médico de família muitas vezes é mais aquela parte social mesmo, a parte de unidade básica de saúde. Hoje nós temos um campo muito grande de atendimento em relação à parte de convênios também, fazendo uma atenção primária qualificada dentro dos convênios, né? Isso é bem interessante no rol de atuação, mas até o local de atendimento é diferente também. Ah, certo. Então, acho que a gente já conseguiu entender que, como o doutor disse, são trabalhos complementares. Doutora Alana, eu gostaria de entender um pouquinho mais também justamente sobre esses trabalhos em conjunto, porque hoje a gente fala também bastante de multidisciplinaridade, contato com outras especialidades, tanto médicas quanto a nutrição, a enfermagem. Como é para vocês também, durante a formação, criar esses laços e essa comunicação com esses demais profissionais? Então, o médico da família, sendo o gestor do cuidado, né, a gente fala, eu vou encaminhar o meu paciente. Não é como se eu estivesse dando o meu paciente para o especialista focal, né? Eu estou fazendo um cuidado compartilhado, esse paciente ele volta para mim depois. Então a gente faz essa comunicação entre o médico da família e o médico, por exemplo, o clínico da clínica médica, né? Então, o cardiologista, endocrinologista, o pneumologista. Essa comunicação, a gente já consegue ter essa comunicação entre as especialidades para que a gente consiga fornecer o melhor cuidado, né, para o paciente. E dentro da nossa residência, a gente passa por centros que tem equipe multidisciplinar dentro dos centros de atenção à saúde. Então, nós passamos, por exemplo, no Centro Materno Infantil, aqui na cidade que nós temos tanto o pediatra, nós temos o ginecologista obstetra, depois o pediatra, e então nós temos nutricionista, fonoaudióloga, enfermeiros. Então, é um contato muito grande que a gente tem, porque a gente entende a necessidade dessa rede multidisciplinar para que a gente consiga fornecer o melhor para o paciente, né? Dentro das unidades, a gente conta muito com a equipe da odontologia também, que também são nossos parceiros ali dentro da unidade, né? A enfermagem também e assistência farmacêutica, que acho que são os principais ali dentro da unidade. Então, eu acho que o médico de família tem essa facilidade de ter esse contato, sabe? Então, é bem próximo, a multidisciplinaridade, assim, para nós é bem importante também. Esse paciente, ele vai, mas ele volta, ele vai, mas ele volta. É um ciclo de fato, né, exatamente. E uma coisa interessante, assim, que a gente acaba complementando também, é que muitas vezes a gente trabalha com áreas aquém da área da saúde também, né? Nós trabalhamos, às vezes, a multidisciplinaridade dentro, por exemplo, da área de educação, tá? Com professores, porque a gente promove saúde, a gente não quer pegar o paciente doente. E qual o local, às vezes, melhor para você promover saúde? Às vezes dentro de uma escola, tá? Muitas vezes com a parte da pessoal da engenharia, da informática. Então, a gente vai construir modelos em relação ao que pode ser beneficiar o nosso paciente. Então, não é só aquela questão assim, não, eu só vou trabalhar com profissionais da área da saúde. Não, a gente extrapola muitas vezes esse tipo de atendimento também. Olha que bacana, isso é muito interessante, porque o trabalho é de fato em conjunto e o bem maior é a vida e a saúde desse paciente. Então, envolver a prevenção, eu gosto sempre de salientar no São Lucas 24 horas que a prevenção é sempre o melhor caminho. Então, os diagnósticos precoces, ter esse acompanhamento, e acho que a medicina da família é justamente o contexto de tudo isso. E, doutor, falando ainda do período de formação dos residentes, e acredito que o doutor, como coordenador da residência, acompanha muito de perto todos eles. E eu gostaria que o doutor explicasse para a gente como é. Então, o doutor deu brevemente esse contexto de ver esse residente no primeiro ano e acompanhar ele na formação. Então, como é depois ver esse residente formado e atendendo a toda a população, eu acredito que seja muito interessante isso também, né? A minha formação sempre foi priorizando eu tentar formar outras pessoas, tá?
A gente acaba, às vezes, ouvindo pessoas falando assim, não, mas você vai criar concorrência para você? Não, ao contrário, eu vou criar pessoas capacitadas que vão me ajudar a atender e dar qualidade de atendimento ao nosso paciente. Então, quando eu vejo os residentes saindo com qualificação, conseguindo atender de uma maneira adequada ao nosso paciente, é muito feliz para a gente, é muito gratificante ver isso, né? A gente sempre fala, espero que você saia melhor do que eu, e você vai levar um pouquinho de mim para aquele paciente que você vai estar atendendo, né? E eu acho que não há um modelo tão bom quanto a residência para poder fazer isso, né? A residência para nós é o padrão ouro de formação do médico. Então, é ali que ele vai sofrer, é ali que ele vai aprender, é ali que ele vai aprender a como correr atrás da informação, a como se virar quando estiver sozinho, porque ele vai se tornar um especialista. O especialista, muitas vezes, ele vai ser o final do caminho. O paciente vai chegar referenciado para ele vai ter que resolver. Então, esse embasamento a gente gosta de dar para eles durante a residência. E é muito gratificante quando a gente consegue observar a evolução deles lá dentro. E doutora Alana, falando então, o doutor complementou sobre essa questão de acompanhar a formação. E para vocês também, ao longo da formação, dentro da residência, vocês têm contato, além da multidisciplinaridade, contato com os preceptores. Aqui no São Lucas se fala muito também das tecnologias. E como é dentro da medicina da família, então, ter esse contato com aparelhos novos, técnicas novas, para depois, posteriormente, tratar os pacientes? Então, para mim, na verdade, eu venho já conseguindo ter acesso a essas tecnologias desde a faculdade, né? Então, como eu me formei aqui dentro, né, a gente fala que aqui vira casa para nós, né? Então, conforme, assim, dentro da residência da medicina da família, como a nossa especialidade, ela é de baixa complexidade em tecnologia, né? O acesso que a gente tem essa facilidade de mandar muitos pacientes nossos acabam vindo para cá. Então, a gente consegue utilizar muito da estrutura do hospital também, todas as aulas que a gente ministra, todos os pequenos cursos, né, as palestras que a gente tem. Então, a gente consegue utilizar toda a estrutura do hospital para a gente poder fazer isso, claro. E a parte de tecnologias, quando o nosso paciente vem para cá, a gente sabe que ele está bem assessorado em relação a essa parte, né? Então, é muito gostoso você ter se formado e estar fazendo residência no mesmo local, porque você sabe exatamente orientar o paciente como que vai funcionar. Olha, você vai para o ambulatório, vai funcionar assim, que eu já acompanhei, eu já fiz, né? Então, eu acho que essa facilidade a gente tem, assim, muito claro. E as tecnologias, elas estão cada vez aumentando mais, né? A gente espera que para a nossa especialidade a gente também consiga pegar um pouquinho dessas tecnologias, aproximar um pouquinho mais da nossa especialidade, da nossa realidade. Então, doutor, o médico da família, a gente já conseguiu perceber que é um médico muito importante, é uma especialidade muito importante. Eu gostaria que o doutor destacasse para o pessoal de casa, então, de fato, encontrar aquele médico de confiança para que ele possa estabelecer essa conexão e ter esse acompanhamento a longo prazo. Eu acho que é muito importante você ter um médico para chamar de seu, né? E o médico de família é um profissional, posso dizer, adequado para isso. Ele que vai te acompanhar durante vários períodos da sua vida, que a gente chama de ciclos de vida, né? Então, desde a infância, muitas vezes, eu tenho pacientes que já faz 15, 20 anos que eu estou acompanhando ele, né? Você muitas vezes já conhece esse paciente e sabe dos problemas dele sem ele contar para você, porque você vem acompanhando toda a rotina dele, né? E quando tem algum desvio, você já consegue abordar isso precocemente. Então, é muito bom que ele tenha esse médico de referência. E eu costumo dar até alguns exemplos em relação a isso. Por exemplo, o paciente chega para a gente com uma dor de cabeça. Se ele vai procurar o especialista, primeiro é o especialista que você vai pensar em relação à dor de cabeça, não, vou para o neurologista. Mas muitas vezes esse paciente vem para a gente na atenção primária ou para o médico de família, ele pode ser encaminhado então para um otorrinolaringologista, às vezes para um cirurgião bucomaxilo, ele pode ser encaminhado para um cirurgião vascular, tá? Então são várias situações que ele pode ser direcionado de uma maneira mais correta já e poupar tempo e realmente ser mais efetivo em relação ao tratamento dele, né? Então, ter esse médico de confiança acho que é muito importante. Justamente o médico vai ter o contexto de tudo, né? Não só daquela doença pontual, mas do contexto da vida desse paciente. Muito interessante. E, doutora, falando sobre a parte de formação do residente, então, como foi o período de prestar a prova para a residência? Porque acho que é um momento muito decisivo também, né? Na vida do médico recém-formado. E como, então, foi o processo de formação e como hoje vocês têm também aqui hoje? Então, eu me formei no final do ano passado, né? Então, quando a gente vai escolher as provas que a gente vai fazer, geralmente a gente já entra em contato com os residentes que já estão fazendo aquela formação, para a gente entender se é realmente aquilo que a gente quer, né? E se é aquilo que a gente espera que a gente tenha na nossa formação, né? Então, como, assim, né, sendo do Centro FAG, eu já conhecia os profissionais, já foram meus professores antes, então eu já entendia da qualidade da residência.
pela experiência mesmo que eu já tinha tido dentro da medicina da família durante a faculdade. Por exemplo, eu era presidente de liga, os professores eram também professores preceptores da liga, então a gente teve já esse contato próximo. E depois que eu entrei na residência, claro, eu sempre valorizei muito a nossa residência, né, no hospital, porque eu já conhecia os residentes, a gente tem muito contato com os residentes de medicina da família durante a formação também. Mas depois que eu entrei, que eu tive colegas que vieram de outros locais, eles ficaram surpresos com a qualidade do programa, né? A gente tem colega que iniciou em outro local, não era aquilo que ela esperava, e veio fazer a residência aqui no hospital. Então, é uma coisa muito gratificante, assim, para nós também, né? É um momento muito decisivo, um momento de estudar para as provas de residência, né? É uma coisa muito engessada, porque, querendo ou não, é prova, né? Então, a gente tem todo aquele estudo, aquele preparo para a gente fazer. A nossa prova de residência aqui, ela é dividida em 2 etapas, né? Então, nós temos a etapa teórica, e a partir da sua pontuação na etapa teórica, a gente passa então para a etapa de prova prática, junto com a entrevista e com a análise curricular. Então, eu acho muito importante, assim, né, a gente faz primeiro, digamos, aquela triagem, né, das pessoas que realmente estão mais preparadas, né, que fizeram mais questões na prova teórica, e a gente aí, os professores conseguem conhecer os futuros residentes, né, então conversar, entender como que eles fazem ele na prática mesmo, no dia a dia, porque a nossa prova prática foi bem próxima, assim, o doutor mesmo aplicou a prova prática para nós, então eles já conseguem também ter uma noção de quem serão os residentes, né, das suas particularidades, já tem análise curricular, então já sabem quem já tinha interesse na área, quem não tinha, e se apaixonou pela área depois, decidiu depois, né, então o nosso processo eu achei muito válido ter essas 2 etapas, e não só a etapa teórica, né, a etapa prática ela é muito importante, justamente para esse contato, né, com a forma que aquele médico recém-formado já sabe atuar. Perfeito. E, doutor, falando sobre a questão da prova de residência também, esse residente, qual é o perfil, então, da entrevista, durante a análise, para o médico da família? Então, a doutora já comentou que ao longo da formação eu já tinha esse contato, mas o que vocês avaliam também, que é muito importante para aqueles acadêmicos que estão no período de formação, levem em consideração dentro dessa especialidade? Olha, o perfil que a gente procura no nosso residente é aquele perfil de um médico proativo, né? Que ele busque o conhecimento, que ele não fique engessado em relação a alguns conhecimentos, que ele tenha empatia tanto com os funcionários, com os professores, com o nosso paciente principalmente, né? Que ele tenha a autonomia para poder fazer as coisas, né? Então, assim, é um perfil na verdade. A gente não tem um único perfil. A gente quer pegar algumas particularidades de todos os profissionais que nós temos em mãos e desses pegar as particularidades que nos tragam benefício para dentro da nossa residência. Nossa residência hoje, ela talvez possa ser considerada uma das melhores do país, tá? Com certeza. Hoje ela vem trazendo pessoas de fora buscando a nossa residência. Então, isso nos dá a possibilidade de selecionar esse candidato de uma maneira melhor. Então, as pessoas que já vêm com um preparo, dentro da minha graduação, eu já busquei esse conhecimento, eu tenho interesse em relação realmente a fazer a especialidade, logicamente, esse profissional tem um interesse maior da nossa cadeira para ele que venha fazer a residência junto com a gente. Bacana, o doutor destacou, então, essa questão, o São Lucas é referência tanto no atendimento com os pacientes, quanto também nessa parte de educação, como o doutor disse. E esse ano a procura foi muito grande nas residências, né? O doutor poderia falar um pouquinho mais para a gente dentro da especialidade? Esse ano nós tivemos um recorde de inscrição, na verdade, né? Estamos com uma concorrência de 10 candidatos para cada vaga da residência. Realmente isso dentro da nossa especialidade, é um show, na verdade, né? Poucas as residências do Brasil hoje têm uma concorrência como a nossa. Isso também então, nos dá a possibilidade de selecionar melhor o nosso candidato, né? A prova teórica vai exigir mais, então vai selecionar melhor o conhecimento teórico que ele vai trazer, e depois a parte de análise de currículo, tá? Realmente vai ter um outro nível de seleção que vai mostrar para a gente se esse profissional já tinha interesse mesmo em relação a fazer a medicina de família ou não, ou se ele decidiu de última hora, né? Isso vai ser um empecilho? Não, mas lógico que aquela pessoa que traz um currículo preparado já em relação à nossa especialidade vai ganhar pontos a mais, né? Bacana, então são critérios para que vocês de fato tenham os profissionais e formem profissionais que vão atender a população com cuidado, com atenção e qualificação de fato também, né, doutor? Isso. A gente quer entregar para o mercado um profissional habilitado para fazer esse tipo de atendimento, né? Pra você ter uma ideia, hoje nós temos aproximadamente 15 mil especialistas no Brasil.
né? Se pensarmos só em medicina da família e comunidade, programa Saúde da Família, que é um programa governamental, nós teríamos espaço para pelo menos 60 mil profissionais, né? Então, o que nós produzimos de especialistas hoje, ele não cobre o setor privado, por exemplo. Os convênios estão sendo atraídos por esse profissional. Por quê? Porque é um profissional que consegue agregar atendimento qualificado e um custo baixo. Né? Qual é a empresa que não gostaria de ter um profissional que gere essas duas coisas? Né? Então, hoje é até uma injustiça isso, né? Nós formamos o profissional para atuar, às vezes, no serviço público, e muitas vezes nós temos esse profissional sequestrado, digamos assim, para um serviço privado. Para nós é bom também, porque abre um novo campo de atuação para o nosso residente, né? Mas para o serviço público, às vezes, ele fica defasado, né? Certo, olha que bacana. Então, destaca mais uma vez a importância de ter bons profissionais e ter essa procura e essa qualificação, né? Porque esse médico, quando termina a graduação, ele pode ou não fazer a especialidade, e durante a residência, é válido a gente salientar, porque ele já é um médico formado, como a doutora falou, e ele está buscando esse aperfeiçoamento ainda mais, né, doutora? Então, é a prática do dia a dia, é o contato, é o se olhar atento com a supervisão, então, do preceptor, e acho que isso é muito importante também a gente ressaltar para o pessoal de casa, né, doutora? Isso mesmo. Ali, dentro da nossa residência, a gente tem essa vantagem também que a gente entra em contato para que a gente consiga trazer um cuidado um pouco mais qualificado, ainda que talvez não seja a realidade de outras residências, mas a nossa já é uma realidade praticamente desde o início da criação da residência, é que junto com essa rotatividade de unidades que nós temos a rotatividade com especialistas focais. Então, nós temos os ambulatórios de especialidades do SUS, aqui em Cascavel, que também são vinculados, né, com o Hospital São Lucas. Então, vários profissionais que atuam dentro do Hospital São Lucas atuam no serviço público nesses centros especializados, e a cada 3 meses a gente roda junto com a unidade que a gente roda a cada 2 especialidades. Então, dando o meu exemplo pessoal, esse ano eu já tive, né, eu estou na minha 4ª unidade já, né, de saúde da família, meu 4º preceptor, então tive muito contato com vários tipos de população, né, e eu já passei por endocrinologia, cardiologia, cirurgia vascular, né, / angiologia, né, ambulatório de feridas, já passamos pela nefrologia, pela pneumologia, atualmente estou passando na pediatria, na psiquiatria, então a gente tem uma gama de conhecimento muito grande. É muito legal a gente poder estar dentro das especialidades também, para a gente entender quais pacientes eu realmente preciso mandar para esse profissional. Eu consigo pegar algumas condutas ou algumas particularidades desses especialistas focais e trazer para dentro da medicina da família. Acho que esse é um dos maiores diferenciais que a gente tem na nossa residência, esse contato ombro a ombro com o especialista focal, não só com o especialista que eu vou ser, né? Então, a gente tem muita liberdade também com os profissionais, de mandar uma mensagem, mandar uma foto, pedir, né, uma ajuda. Olha, doutora, eu tô com essa situação aqui, eu sei que, né, o senhor já tem mais prática, né, do que a gente. O que você acha, né? A gente discute, então, junto com o preceptor e com o especialista focal, então isso é muito bom. Isso acaba aumentando a resolutividade do profissional formado, né? A gente consegue resolver muito mais coisas e de forma muito mais qualificada, né? Sem onerar o sistema, enfim. Então, e a gente passa também, que é uma possibilidade também no pós-residência, né? A gente passa também na emergência. Então, nas UPAs, nas unidades de pronto atendimento, a gente tem plantões junto com o preceptor também, ombro a ombro, também. Sorte a nossa, é um médico da família, que ele gosta dessa parte de urgência também. Então, a gente acaba conseguindo aplicar todo o nosso conhecimento junto com ele, trazer um pouco do cuidado de urgência para dentro da unidade de saúde. Às vezes, o paciente, o primeiro lugar que ele vai é na unidade de saúde. Então, nós também temos que ter essa consciência de saber lidar com as urgências e com as emergências ali dentro da unidade. Então, por isso que acho que a nossa residência é uma das mais completas do país, assim, né? Pensando em grade mesmo curricular durante a residência. Muito bacana, hoje nós conseguimos esclarecer um pouco mais sobre essa especialidade que, olha, me chamou muita atenção, não conhecia também, de fato, os atendimentos prestados dentro dessa especialidade, e foi uma honra tê-lo aqui conosco. Eu gostaria de agradecer ao Dr. Rogério, a doutora Alana, e fica o convite para vir mais vezes. A gente que agradece, acho que toda oportunidade de a gente falar um pouquinho sobre a nossa área é válido, né? Ainda é uma área que, como eu falei, está em expansão, em crescimento. Esperamos cada vez mais tenhamos candidatos para a nossa residência, já fazendo a nossa divulgação cada vez mais aqui, né? E
estamos à disposição para qualquer novo papo aí. Isso mesmo. Muito obrigada, doutora Luana. Obrigada, então, Gabriele, pelo convite. Como o doutor comentou, a gente sempre, a oportunidade que a gente tem de falar sobre a nossa especialidade, a gente gosta de falar justamente porque é uma especialidade que está em ascensão e, às vezes, próprios profissionais de saúde não conhecem a especialidade. Então, a população geral, menos ainda, né? Então, é muito legal a gente conseguir divulgar, né? Então, sempre que a gente estiver disponível, a gente vai estar presente aí com vocês. Muito obrigada novamente. O São Lucas 24 horas de hoje fica por aqui, mas não deixe de acompanhar as redes sociais, o @FH São Lucas Cascavel, para ficar por dentro de todas as novidades. Espero você!